Olá pessoal, meu nome é Felipe Bellini, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Hoje eu vou falar sobre os mitos nos estudos. E basicamente existem diferentes mitos que a gente acredita, que a gente valida sobre quem consegue aprender e quem não consegue aprender. Eu sou professor há bastante tempo, já estou há mais de 10 anos no mercado, hoje em dia eu estou no ensino público e com formação de professores, mas antes disso eu já trabalhei em curso técnico, em cursinho pré-vestibular, em ONG, já participei aí desses cursinhos privados, né, pró-ENEM, para fazer o ENEM, e em todos esses momentos a gente vai aprendendo alguma coisa. Você, enquanto professor, tem que estudar profundamente o tema, tem que rever seu referencial teórico, tem que escolher como é que será a abordagem, qual é a metodologia que você vai utilizar, quais são as ferramentas, como serão as testagens. Então, o trabalho do professor, ele é pensado. Nenhum professor decide que vai chegar numa sala de aula e pronto, ele resolve. Inclusive, quando a gente recebe diferentes professores de primeira viagem, ou quando a gente vai fazer aqui na produtora um trabalho de curso com alguém que nunca deu aula, mas ele quer expressar, quer compartilhar um conhecimento, muitas vezes as pessoas têm o conteúdo, fazem os slides, mas os slides não bastam, porque você precisa se aprofundar, você precisa pensar em como vai ser a comunicação. Ok, por que eu falei tudo isso? Porque da mesma maneira que um professor tem que estudar para abordar determinado tema, você, estudante, você, aluno, também tem que estudar. E a gente vai ouvindo tanta história, tanta conversa de estudante, tanta conversa de pai de estudante para validar que ele não precisa ter uma rotina de estudos, que além de todo professor rir e fazer piada, embora piadas infelizes, em churrasco sobre isso, a gente tem um repertório delas que mostram a desconstrução da necessidade da rotina de estudos pelos estudantes. Exemplo. É muito comum o aluno dizer que ele só precisa estudar 5 minutos ou na noite anterior para uma prova. Outro exemplo, alunos que gostam de fazer e ter aula de maneira multitarefa. Então, aluno tendo aula e escutando música ali no fone de ouvido. Claro que quando o professor vê, o professor pede para retirar o fone, mas ele se sente bem ali naquele ambiente, ele acha que ele está aprendendo, que não tem distração. Aluno multitarefa, né, que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, ele corre ouvindo podcast, ele cozinha enquanto ele diz que está decorando determinado conteúdo. Enfim, dentre essas possibilidades, o que existe é uma má ou uma péssima noção de que estudar exige transparência. Eu preciso reconhecer minhas limitações, eu preciso ter humildade, eu preciso entender, compreender que o ato de estudar é algo com rotina, que eu preciso praticar sempre, que é uma construção, que o conhecimento é feito de chaves no qual eu vou intercalando conhecimentos e relacionando estes conhecimentos. Eu também preciso reconhecer que o ato de estudar, ele é uma prática. Da mesma maneira que eu aprendo a ler lendo, eu aprendo a escrever escrevendo, eu aprendo a estudar estudando. E eu vou melhorando minha performance. Então, quando a gente pega um aluno que realmente estuda, que realmente tem uma rotina de estudos, e que pratica isso familiarmente, e que discute com os pais os conteúdos, que tem uma família interessada, o que a gente vê é que ele sofisticou tanto o ato de estudar dele, que realmente as nossas contribuições são apenas estratégicas. Mas esse é 1 em 100. Normalmente os nossos alunos, o aluno brasileiro, ele tem essa aversão aos estudos, que faz com que ele pense que o estudo é uma solução rápida.
E daí é o primeiro mito. Estudo não é rápido. Eu preciso estudar com antecedência. Eu preciso estar sempre revisitando o conteúdo. Por alguns fatores. Quando eu vejo a primeira vez, tudo é novidade. Realmente eu vou aprender mais. Só que eu só aprendo a informação geral. As conexões, as relações, o aprofundar, eu só faço quando eu me aprofundo no tema, quando eu revisito ele várias vezes. Por isso que quando a gente vê na escola, a educação é gradual. Primeiro eu aprendo os números, depois eu aprendo os conjuntos, depois eu aprendo a somar, depois eu aprendo a subtrair, a multiplicar, a dividir. Depois eu aprendo a fazer uma expressão numérica, eu aprendo a trabalhar com formas geométricas. Daí eu aprendo as formas geométricas, a área das formas geométricas, aprendo os ângulos. E assim eu vou construindo saber. Para trabalhar formas geométricas, eu aprendo o que é ponto, aprendo o que é linha, aprendo o que é área plana, aprendo o que é, né, o desenho 3D. E toda essa pegada é necessária porque o conhecimento é uma construção. Então, por que você acha que você não tem que estudar sempre, que você não tem que estudar com antecedência? Um outro aspecto sobre o estudar rápido é que você precisa maturar determinados tipos de conhecimento. Então, é necessário que você compreenda estes conhecimentos e, para isso, o seu cérebro vai precisar de um tempo. Esse tempo, que é retratado em algumas teorias como o Noetzel, ele é justamente aquele eureka. Eu leio, eu entendo a situação. Eu leio, eu nem sempre consigo abstrair. Até que em um determinado momento opa, isso faz sentido. Isso tem a ver. Uma outra coisa muito pesada dentre estes mitos da educação está o fato de que o conhecimento, os saberes são isolados. E não é verdade. Se você quer ser um bom aluno, se você quer ser admirado no seu meio, admirado na sua área de trabalho, você é obrigado pelo mercado a fazer múltiplas relações e correlações. E daí a gente vê esse profissional do futuro. E a gente sabe que o profissional do futuro, ele não pode ser específico e técnico em uma coisa apenas. Ele não pode ser o melhor em em martelar um prego. Ele não pode ser o melhor apenas em fazer a coloração de um filme. Não. Ele é obrigado a saber todo o processo, a conseguir resolver o problema quando falta profissional, a se especializar em outras abordagens. Se o cara que edita e que corta o filme é obrigado a entender sobre cinema, ver filmes, por que você, quando estuda ditadura militar, por exemplo, não consegue relacionar ditadura militar a direitos humanos, ditadura militar a relações econômicas, ditadura militar a sociedade e poder? Poxa, fazem parte. Então não é só a regrinha decoreba que vai para a prova. O saber e o conseguir fazer os estudos render estão justamente nessa conexão construída que você, aluno, que você, estudante, que você, trabalhador, que você, pai, que você, professor, tem em conseguir trazer os assuntos para perto da sua realidade, fazer com que as disciplinas se conectem, fazer com que os diferentes saberes façam parte. E isso não é exclusivo da educação básica, não. Se você está fazendo uma faculdade, esse é o momento de você fazer correlações. Se você está fazendo um curso técnico, esse é o momento. Se você está no trabalho e precisa aprender uma nova tarefa, para que ele serve? Como é que funciona? O que ele vai melhorar o teu trabalho? Tudo isso faz parte. E saber demonstrar isso também faz. Daí, conseguir estudar para expressar o que sabe, ser o ponto X dos estudos. A gente não estuda para a gente, simplesmente. A gente estuda para provar que sabemos.
E daí ainda a importância dos instrumentos de avaliação. Nisso, e aproveitando que a gente falou de empresa, eu acho que o terceiro mito que a gente tem que debater é que o saber e o talento são coisas inatas. Não é assim. Se você for ver, um excelente jogador de futebol é aquele que se dedica muito. Começam muito cedo, praticam desde sempre, vão para os clubes, vão para a prática, não ficam saindo, ou seja, eles se dedicam e eles se focam. Existe uma concentração naquela atividade, uma valorização daquela atividade. Então você passa a valorizar o que está fazendo, se dedica ao que está fazendo, faz muitas e muitas e muitas vezes. E daí nascem as estrelas. Um país que realmente produz muitos atletas é a China. Mas os atletas da China não são por diferenças de estatura física apenas. Existem os casos. Mas eles são colocados a treino desde muito novinhos. Outro país campeão nas Olimpíadas é os Estados Unidos, que trata os esportes como meta permanente. Só que não é só dos esportes que eu estou falando. Talento não é só o esporte, a música, não. O talento está em conseguir fazer com que as suas habilidades naturais se destaquem, em fazer com que você consiga fazer algo muito bem. Inclusive, a mídia, a linguagem cinematográfica, os desenhos animados hoje em dia têm demonstrado que diferentes personagens aparecem. Tem aquele personagem que só tem os poderes, né? Só tem as capacidades. E tem aquele que desenvolve, pratica, se concentra, trabalha tanto que ele vai ter as habilidades por mérito, por conquista. E daí, muitas vezes, esse que se esforçou realmente leva o outro que já tem os dons a se esforçar também, porque ele vai passando e acaba tendo essa concorrência. Por fim, a gente tem um mito da multitarefa, que eu citei lá no início e que fica, né? Então, esse estudante que faz muitas coisas ao mesmo tempo, ele tende a fracassar em um índice muito mais alto. Ah, mas tem gente que realmente é multitarefa. Eu não conheço um. Não conheço. Todo mundo que faz duas coisas ao mesmo tempo perde um detalhe. Sempre que eles se concentram, eles aprendem muito mais. Porque a cognição, ela está funcionando o tempo inteiro. Então, quando eu estou fazendo uma multitarefa, eu tenho a sensação, por estar em um ambiente mais complexo, que o meu cérebro está sendo usado mais. E está. No entanto, ele não está completamente concentrado. Se você desligar tudo, computador, telefone, WhatsApp, sabe? Se você focar apenas na leitura, você vai ler muito melhor. Se você desligar todas as distrações e ficar treinando cesta de basquete, você vai acertar. Porque você precisa desse foco, você precisa dessa dedicação para ser bom de fato. É claro que aqueles exemplos que eu dei lá no início, por exemplo, correr ouvindo podcast, você pode fazer. Lavar a louça ouvindo podcast, ótimo. Ficar fazendo tabuada enquanto está dirigindo, ótimo. Ficar estudando ouvindo música, beleza. Só que o teu grau de aproveitamento vai ser muito menor. Então, que essas multitarefas sejam complementares, mas que você tenha o seu horário de estudos, a sua rotina de estudos, a sua prática de estudos. E daí é com isso que eu quero fechar esse vídeo. Horário de estudo. Eu tenho um tempo na minha agenda dedicado a estudar algo. E daí, quando a gente vai ficando mais velho, quando não existe mais essa obrigação de estudar para as disciplinas da escola, os adultos escolhem os livros, os adultos escolhem os filmes, os adultos escolhem o tempo de reflexão ou vão fazer um curso. Os jovens precisam dessa hora para aprender a ser esse adulto de qualidade. Porque se você é um jovem ou adulto que não tem tempo de leitura, que você não tem prática, é um problema.
Então, essa rotina de estudos, ela tem que ser gerada. Tempo de estudo, eu preciso de um horário. Rotina de estudos, eu preciso pensar em como eu vou estudar sempre. E por último, a qualidade deste estudo. Eu preciso ter ótimos materiais, eu preciso ter ótimos professores, eu preciso pesquisar para fazer isso bem. E eu preciso persistir. Porque é muito do Bruce Lee. É difícil começar e a gente tem que começar e a gente não pode desistir, a gente tem que persistir. É isso, muito obrigado por assistir esse vídeo, se inscreva no canal, até a próxima, tchau!